Eu volto a falar nesta tarde aqui no plenário do Senado da proposta de emenda à Constituição que trata do foro judicial para autoridades. Como já disse aqui algumas vezes, a votação dessa PEC é um desejo da sociedade brasileira quase unânime. O chamado foro privilegiado é uma instituição que não combina com o Estado democrático. Não pode ser aceito se queremos construir uma nação onde todos são iguais perante a lei e perante a justiça. E há números, senhor presidente, para comprovar o que eu digo. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com dados de 2011 a 2016, mostram que menos de 1% dos réus com foro privilegiado é condenado. Um número tão baixo de condenações dessas autoridades tem um efeito claro e direto sobre a crença da sociedade em relação às instituições. Das 404 ações penais que tramitam no Supremo Tribunal Federal, no período estudado, apenas 3 resultaram em condenação. 276 prescreveram ou foram enviadas a instâncias inferiores. No que diz respeito aos inquéritos dos 987 que foram instaurados naquela corte, apenas 57 resultaram em abertura de ação penal. 379 prescreveram ou foram enviados a instâncias inferiores. Parece óbvio que a população vê como injusto um sistema em que autoridades raras vezes se tornam réus e, quando se tornam, raramente são condenadas. E vejam, esse levantamento somente inclui apenas os detentores de foro no Supremo Tribunal Federal, que é a ponta mais visível da questão. Há autoridades dos diversos níveis com prerrogativa de foro também nos tribunais de justiça estaduais e no STJ, ou seja, a sensação de impunidade percorre a sociedade de norte a sul do país. E mais, além de não produzir justiça, o foro privilegiado acaba desvirtuando a função básica da mais alta Corte de Justiça. Quando o Supremo recebe uma avalanche de processos criminais, deixa de ser uma Corte constitucional e passa a ser um tribunal criminal. O rito no Supremo é diferente, exige perícia, interrogatório. A demora no julgamento acaba gerando a prescrição e, óbvio, o sentimento de impunidade. A situação é grave e exige de nós, legisladores, uma tomada de posição firme. Mais de 90% dos magistrados, conforme levantamento da Associação Nacional dos Juízes Federais, são contra o foro privilegiado, de maneira que o Instituto está desenhado hoje. Eu sou a favor da manutenção da prerrogativa de foro apenas para os chefes dos 3 poderes e para atos cometidos no exercício do mandato e em razão do cargo ocupado. Dessa forma, estará garantida a livre manifestação de opinião e de votos dos parlamentares. Não é possível que um político que praticou atos de corrupção ou que seja acusado de crimes graves como homicídio tenha o benefício de um julgamento diferente do conferido a um cidadão comum. A situação é mais grave ainda nos casos em que os delitos são cometidos antes do exercício do mandato e o criminoso se elege apenas para ter o foro privilegiado. Como vamos melhorar a política em nosso país dessa forma? Em decisão recente em que buscou coibir abuso desse tipo, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma declaração que define bem o estado em que chegamos. Diz o ministro: o sistema é feito para não funcionar. O foro privilegiado se tornou uma perversão da justiça e é causa frequente de impunidade, porque dele resulta maior demora na tramitação dos processos e permite a manipulação da jurisdição do tribunal. Desde o ano passado que eu venho me manifestando a respeito da morosidade do Supremo Tribunal Federal em finalizar processos criminais envolvendo autoridades, principalmente parlamentares. Eu espero que o Senado faça a sua parte, alterando drasticamente esse instituto. Estaremos, assim, em consonância com o que pensa a sociedade e que deseja um Brasil diferente, um Brasil melhor, mais transparente. Muito obrigada, senhor presidente.